Sejam bem-vindos. Eu sou o Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no meu canal do YouTube. Domingo, 26 de julho de 2026. Vou dar um abraço para todos meus telespectadores e ouvintes e seguidores do WhatsApp e do Facebook, do Brasil e do mundo. Mandar um abraço também para meu amigo e primo, pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, Rogério Miranda. E também mandar um abraço para o meu grande amigo, Cláudio Reis, lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E todos os meus amigos e telespectadores do Brasil e do mundo. Não se esqueça, se inscreva no Dorival Lima e você. Amigos e amigas, o impacto do Fórum de São Paulo e comunismo disfarçado pelo desgoverno Lula III na economia e na sociedade brasileira. Daí os impactos. É de manhã, de tarde, de noite. Historicamente, os Estados Unidos da América adotam uma postura de forte oposição ao comunismo e ao narcotráfico na América Latina. Considerando ambos ameaças diretas à sua segurança nacional e seus interesses geopolíticos na região. A lavagem de dinheiros é um crime financeiro que consiste em disfarçar a origem ilícita de bens e valores para reintegrá-los à economia formal com aparência legal. A posse de patrimônio ilegal geralmente atrai reações fortemente negativas no público. Aliás, vou repetir. A posse de patrimônio ilegal geralmente atrai reações fortemente negativas do público, críticas sobre a impunidade e exigências de investigações pelas autoridades brasileiras. Mas tem certos figurões brasileiros que são campeões nesta modalidade. Vocês têm dúvidas? Veja o desgoverno 3 de Lula. Amigos, a resposta dos Estados Unidos da América após o governo Lula negar visto a 2 funcionários de Marco Rubio, a capital brasileira. O governo negou os vistos aos 2 funcionários de Rubio que planejavam vir ao Brasil para lançar dúvidas sobre a lisura do sistema eleitoral, segundo revelou o jornal Exposure dos Estados Unidos. Aí eu pergunto, se o Brasil, aqui, tudo é transparente, por que proibir de uma pessoa dos Estados Unidos ou de outro país vir confirmar se a eleição, se as urnas são, como se diz, tem autenticidade? Meus amigos, o problema é que aqui no Brasil, acabei de ler aqui, tem muita coisa errada.
os Estados Unidos estão de olho no Brasil há muito tempo. A começar pelo governo da petezada. Veja o que aconteceu no governo Lula. Petrolão, mensalão, e agora fraude no INSS, certo? E agora esse escândalo do Banco Master. Isso aí, meu amigo, todos os países do mundo tomaram conhecimento. Eu pergunto, tem americanos que investem aqui no Brasil, tem negociações empresarial com o Brasil, compra e vende. Aí eu pergunto, por que o governo Lula esconde a verdade? Se o Brasil é um país transparente e se as urnas são de grande segurança, por que negar um visto a 2 funcionários que vêm dos Estados Unidos para confirmar a lesura ou não das urnas? Se não deixar esses 2 funcionários entrarem no Brasil, é porque tem coisa errada. Meus amigos, olha, o nosso país, veja bem, Charles de Gaulle já esteve aqui e disse que o Brasil não é um país sério. Depois teve outro, certo? Presidente que veio aqui e falou com Lula. Lula, quando o Supremo Tribunal Federal comete erros, quem é que conserta? O presidente calado ficou. É porque o problema aqui no Brasil tem muitas coisas erradas que acontecem. E aí, os outros países querem ter a certeza da lisura que acontece na eleição aqui no Brasil. Se as urnas são eficientes, não tem motivo para as autoridades do Superior Tribunal Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal deixar as pessoas do Brasil e de outros países fiscalizar. Porque é o seguinte, a justiça, ela tem que ser imparcial. Ela não pode esconder nada. E aqui no Brasil, o Brasil é conhecido de esconder. Às vezes sai um brasileiro que vai para outro país, aí leva na bagagem drogas escondidas. Aí é pego. Lá na Indonésia, quantos brasileiros não foram pegos com drogas e foi para onde? Fuzilamento. Meus amigos, se aqui no Brasil a corrupção a nível municipal, estadual e federal é livremente, qual é o país que vai acreditar no Brasil? Recentemente, o deputado federal André Fernandes, ele esteve na SEASA, lá em Maracanaú. Ele confirmou uma boca de fumo dentro de uma repartição do governo do estado do Ceará. E foram presos. E lá dentro, o Comando Vermelho circula livremente. Porém, mentira. E aqui, a cidade mais violenta do Brasil, 3 são cearenses. Veja bem, Maranguape, Maracanaú e Calcaia. Aí, meus amigos, como é que os americanos e outros países vão acreditar no Brasil se o próprio governo federal proíbe de 2 funcionários lá dos Estados Unidos vir aqui para ter a certeza da lisura da eleição que vai se realizar em outubro do corrente ano? Aí o governo nega o visto. Tem coisa errada. E, meus amigos, tudo que é transparente tem que ser mostrado internamente para os brasileiros e externamente para os outros países. Por isso que eu digo, mais um motivo para os Estados Unidos ficar de olho no Brasil. Não é à toa
que mesmo com esses vistos negados, tem pessoas aqui trabalhando do FBI e de serviço de inteligência dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, certo? Ele entra em qualquer país do mundo. Veja o caso da prisão de Maduro, lá na Venezuela. As Forças Armadas estavam pedindo e os Estados Unidos entrou, prendeu e levou Maduro. Aí você acha que os americanos, querendo entrar aqui no Brasil, para prender qualquer pessoa ou examinar, eles não conseguem? Claro que sim. Agora, eles pediram, certo? Que 2 funcionários tivessem o visto confirmado. E o governo brasileiro negou. Que é o governo brasileiro? O Lula. Porque o Lula, ele cobra, certo? Soberania, ele cobra, mas ele não faz a parte dele. Essa tarifaça que o Donald Trump está taxando todos os países do mundo, é porque ele encontrou, certo, algo errado. E os Estados Unidos, meus amigos, é o país mais correto do mundo. Você não vê lá a justiça americana ser contestada pelos americanos e por outros países. A justiça americana, ela é implacável. A Constituição Federal Americana, ela é completa. Ela serve de exemplo para todos os países. Você vai daqui para os Estados Unidos, você anda livremente nos Estados Unidos. Lá você não é incomodado, você não é perseguido. Agora, você tem que andar dentro da lei. Se você andar dentro da lei nos Estados Unidos, fazer as coisas dentro da legalidade, você fica lá o tempo que for preciso. Agora, aqui no Brasil, quando um brasileiro vai para fora, e na própria Polícia Federal Brasileira, quando abre as malas dos brasileiros que vai para fora, encontra o quê? Droga, cocaína e algo mais. Aí eu pergunto, se os brasileiros saem daqui para outros países, levam coisas erroneamente, já saem na ilegalidade. Então, meus amigos, o Brasil não é um país que tem a credibilidade. A nossa própria justiça, a justiça brasileira, ela está sendo contestada pela maioria da população brasileira. Não precisa dizer mais nada. Veja o governo de Lula. O que aconteceu no primeiro governo dele, no segundo governo dele, no governo da Dilma Rousseff, e agora no terceiro governo dele. O que ele criou o Fórum de São Paulo, ele convidou vários comunistas para vir para o Brasil, correto? E a população brasileira, nós, não ficamos sabendo o teor desse Fórum de São Paulo. Só o Lula e a esquerda e seus convidados tomaram conhecimento. A própria população brasileira, até hoje, ninguém sabe. E daí os acontecimentos. A corrupção no Brasil, certo? Consumo de droga, as facções levando dinheiro daqui, certo? Para os Estados Unidos, para os países, usando CPF e CNPJ de pessoas. Aí teve uma revendedora de carro de luxo aqui no Brasil, lavando dinheiro do Comando Vermelho e do PCC. E aí, quem é que vai acreditar no Brasil? Se uma empresa que vende carro de luxo aqui no Brasil foi pego pela Polícia Federal lavando dinheiro do Comando Vermelho e do PCC. Aí o Brasil quer que os Estados Unidos acreditem no Brasil? Tenha santa paciência. É só você ver aqui que o próprio governo Lula está defendendo as facções, o Comando Vermelho, o PCC, porque Donald Trump quer considerar todas as facções da América Latina como terroristas. E o Lula não aceita. Não precisa dizer mais nada. O próprio Lula cai em contradição. Ele não quer abrir, certo, o Brasil para os outros países confirmarem que o Brasil
tem uma eleição transparente, que as urnas têm credibilidade. Se ele evita de 2 americanos ou de outros países virem ao Brasil para ver a lisura do pleito de 2022, que até hoje não foi explicado, e muita gente tem medo de pedir esclarecimento porque tem medo da caneta do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral. Veja o caso do Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, que está perseguindo o Lula, o ex-presidente do Brasil, perseguindo Flávio Bolsonaro, e inventar essa narrativa de golpe que nunca existiu aqui no Brasil. Foi uma criação do Lula, certo? Com o pessoal do PT, do Sem Terra, que invade propriedades, certo? Em todo o território brasileiro, correto? Com a anuência do próprio presidente da República. Aí eu pergunto, como é que o Brasil fica perante os outros países, principalmente os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, meus amigos, ele tem comercialização com todos os países do mundo. E os Estados Unidos, ele tem todas as informações de todos os países. E o que acontece aqui no Brasil atualmente, os Estados Unidos estão sabendo, é tanto que o Donald Trump está de olho no Brasil, porque ele sabe, tem informações, certo, de que o Brasil não é um país sério, que existem perseguições. Veja o caso do Eduardo Bolsonaro e vários outros que estão em outros países. Veja o caso do Carlos Zambelli, que está na Itália. O que tem de brasileiro nos Estados Unidos e outros países que estão sofrendo perseguições das nossas autoridades e do governo brasileiro. Não precisa dizer mais nada. O Brasil, certo, na visão dos Estados Unidos e de outros países, não é um país sério, porque o Brasil esconde a verdade. E o governo Lula é o maior mentiroso. Ele sai daqui, certo? Vai para outros países, leva uma comitiva, certo? Só para passear, ele não vende nada e nem traz nada para cá. Agora, o que é que ele está fazendo com a China comunista, a Rússia e os países comunistas, certo? Com certeza, ele está fazendo negociadas que a população brasileira, que são os pagadores de impostos e que são a população que manda no Brasil, nós não temos conhecimento. Nós não sabemos do que o Lula faz lá fora. E o que foi afirmado por Gilmar Mendes, um boca de veludo, que o PT e a esquerda têm dinheiro para a eleição até o ano 2030. Quem foi que afirmou isso? O ministro do Supremo Tribunal Federal. A revista Isto É, revista de grande circulação, afirmou que o MST e o PT são organizações criminosas. Dentro dos presídios brasileiros, é dividido. O Comando Vermelho comanda uma parte e o PCC comanda outra parte. Veja aí, pessoas da justiça brasileira, juízes, procuradores, advogados, até ministros, liberando, certo? Habeas corpus, vendendo sentença. Vai estar estampado na imprensa brasileira. Aí, meus amigos, vem 2 funcionários do Marco Rubens para ver a veracidade das urnas e é negado o visto à entrada deles. Aí, meu amigo, confirmou que as urnas, elas não são de confiável. O próprio presidente confirma isso. Meus amigos, tudo na vida tem que ser transparente. Não é só para o Brasil. Tem que ser para o mundo inteiro, porque o Brasil comercializa, compra e vende para todos os países do mundo. Agora, a China, a Rússia, países comunistas, eles fazem as negociadas, as escondidas. Porque o país comunista,
ele faz o que eles querem. E ele esconde a verdade dos próprios habitantes da China, da Rússia e dos demais países comunistas. Por isso que eu digo, Lula, seja transparente nas suas ações. O Brasil não é um país transparente. Porque o brasileiro, quando ele sai daqui para ir a qualquer outro país, quando ele não é preso no aeroporto de São Paulo ou do Rio, na saída, que leva droga, cocaína, quando chega lá, é toda hora sendo observado. E às vezes faz coisa lá e é preso. Quantos brasileiros não foram presos na Indonésia e fuzilados? Pede faz conta. Meus amigos, o próprio PT mandou matar o prefeito Celso Daniel. Por quê? Porque o Celso Daniel não concordava com a política do PT. Aí ele foi sequestrado e fuzilado na periferia de São Paulo. Outro, Toninho do PT, que não concordava com a política do PT, o que aconteceu com ele? Foi fuzilado. O pré-candidato à presidência da República, certo? Lá de Pernambuco, certo? O avião dele foi sabotado por quem? Pelo pessoal do PT. O avião que caiu com Ulisses Guimarães, certo? Foi sabotado pelo pessoal do PT. Outro ministro do Supremo Tribunal Federal, o avião dele foi sabotado pelo pessoal do PT. O MST é invadindo fazendas, repartições públicas, sítio, propriedade, e o governo federal e o Supremo Tribunal Federal faz vista grossa. E aqui dentro do Brasil, as ilegalidades acontecem, certo? A venda de droga, de cocaína, certo? Lula e a esquerda maldita legalizou o aborto, legalizou um percentual de maconha que o pessoal pode vender e consumir. Nos presídios, certo? Os diretores, é só de fachada. Mas quem manda nos presídios, uma parte é o pessoal do Comando Vermelho e outra parte é do PCC. Está tudo isso aí transparente. Veja aqui no estado do Ceará as facções, certo? Que estão dificultando as operadoras de internet, certo? Expulsando os moradores das suas casas. Teve um síndico aí, de um prédio, que teve que renunciar, porque sofreu pressões das facções. E aí? Se isso acontece aqui, certo? Houve aquele problema daquela maconha, numa fazenda lá, em Acopiara, que foi confirmado, e o governador calado ficou. Meus amigos, tudo está vindo contra o Brasil. O próprio Lula, ele fica discutindo com Trump, Marco Rubio, porque eles querem a verdade. E o Lula está escondendo a verdade. Porque o Lula é um mentiroso, é um corrupto, é um ditador. Ele criou a Operação Lava Jato, Mensalão. O filho dele recebeu 300 milhões do careca do INSS. O irmão dele é vice-presidente do sindicato lá em São Paulo. Sindicato esse que está envolvido com as fraudes do INSS. O próprio Supremo Tribunal Federal, uma parte dos ministros, eles estão contra a relatoria de André Mendonça, que está investigando o caso do Banco Master. E os ministros, eles não estão querendo. Por esse sentido, se aqui dentro existe uma guerra dos próprios componentes da justiça, entre eles, ou seja, 3 ministros, 2 indicados pelo Jair Bolsonaro, foi Cássio Nunes e André Mendonça e Luiz Fux, que é juiz de carreira, esses 3 que são imparciais, estão tendo dificuldades de enfrentar os demais membros do Supremo Tribunal Federal,
que todos são parciais. Veja o caso do Daniel Vocaro. Foi recebido 4 vezes lá no Palácio da Alvorada. Ele foi na companhia de um bandido, de um ladrão, Guido Mantega, que era ministro da Dilma e depois ministro do Lula. Não precisa dizer mais nada. Lula subiu no morro, no Rio de Janeiro, sozinho, sem segurança. Flávio Dino fez a mesma coisa. Por quê? Tem algo escondido que o Lula está escondendo. Porque os Estados Unidos só querem a transparência. Como nós, brasileiros, queremos que o Brasil seja transparente. E a administração petista da esquerda, ela não é transparente. Onde tem corrupção nas prefeituras do PT, nos governos do PT e lá em Brasília, que é uma ditadura disfarçada. O caso do Banco Master, tudo começou lá na Bahia. O governador e o líder do governo. Tudo começou na Bahia. Meus amigos, a corrupção, a roubalheira que acontece no Brasil, tudo começou na era do PT. É tanto que o último presidente da República Militar, general João Batista Figueiredo, quando ele assinou a anistia em 1979, ele disse, no dia que o PT assumisse o governo do Brasil, o Brasil ia ter problema daí. Começou pelo Forte de São Paulo, começou com Mensalão, com Petrolão, Operação Lava Jato, agora o caso Banco Master e a roubalheira que acontece no INSS com os pensionistas e aposentados. Meus amigos, o roubo no Brasil, todo mundo toma conhecimento. E tudo isso aconteceu e continua acontecendo nas gestões dos petistas, que foram Lula, 8 anos, depois Dilma, 6, e agora Lula, esses agora. E ainda ele quer esse cara de Chewbacca, esse amaldiçoado, quer ir para a reeleição. Olha, o Nordeste brasileiro está falido. É muita gente passando fome. A saúde pública no Brasil não funciona. A educação não funciona. O Brasil não tem segurança. Veja as facções no Nordeste brasileiro. Já estão indo para o sul do país. É tanto que Donald Trump vai combater, certo, o Comando Vermelho e o PCC na América Latina, que já estão indo para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Os Estados Unidos têm como acabar com essas facções na América Latina. Veja o caso do Maduro. Maduro está preso nos Estados Unidos. Aí eu pergunto, por que as Forças Armadas da Venezuela e o Supremo Tribunal Federal da Venezuela não deixou e o Donald Trump levar o presidente? Por aí se tira. Meus amigos, os Estados Unidos, eles só querem uma coisa, a transparência. Coisa dessa que o governo Lula não sabe nem o que é transparência. É um governo cheio de enrolada, cheio de roubo, cheio de falcatruas, um governo que não merece confiança. A corrupção no Brasil é 24 horas. O roubo, 24 horas. As facções estão dominando prefeituras na região metropolitana de Fortaleza, câmaras municipais, tem vereadores e vereadoras que são ligadas às facções aqui no estado do Ceará. Todo mundo sabe disso. Tem um político, Nenê, que foi condenado e anda livremente no estado do Ceará e não é preso. Com a resposta do governador e o poder judiciário do estado do Ceará. Meus amigos, os Estados Unidos só quer uma coisa, a transparência. Ele quer participar da eleição como visitante para ver a lisura da eleição. Porque a eleição de 2022
ela foi contestada pelos brasileiros e pelos observadores dos Estados Unidos e de outros países. É tanto que Alexandre de Moraes perseguiu pessoas americanas que têm dupla nacionalidade, brasileira e americana, e ele está sendo processado pela Justiça da Flórida. Aí eu pergunto, por quê? Ele é que tem que responder. Aí eu pergunto, tem alguma autoridade americana sendo processada aqui pelo Poder Judiciário brasileiro? Claro que não tem. Porque os Estados Unidos é a maior transparência no mundo, a democracia, a justiça. Porque se alguém comete um erro nos Estados Unidos, a justiça lá é implacável, ela serve para o presidente e a pessoa mais simples. E aqui no Brasil, a justiça ela é tendenciosa. Aqui quem tem dinheiro passa por cima da justiça. Aqui tem um ditado: manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. O que tem de juiz, promotores, ministros, vendendo sentenças para traficantes, meus amigos, os jornais já divulgaram bastante. Os Estados Unidos sabem disso. Tudo que acontece por debaixo dos panos aqui no Brasil, os Estados Unidos estão sabendo. Porque os Estados Unidos têm informante em todo lugar do mundo. Donald Trump sabe de tudo que acontece aqui no Brasil. A toda hora, a todo momento. Os Estados Unidos tem os espiões em todo o mundo. Aí tu acha que ele não sabe do que tu está fazendo, do teu governo. Tu que aparelhou todas as instituições do Brasil, as universidades, o ensino. O Brasil está entregue à ditadura disfarçada comunista, que é o Lula, e ele tem um apoio de certos ministros do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe disso. Agora, os Estados Unidos sabem mais do que nós que moramos aqui. Marco Rubio sabe mais do que qualquer um parlamentar brasileiro. Ele mora nos Estados Unidos, mas ele sabe mais do que nós que convivemos e moramos aqui. Olha, o pessoal aqui na área metropolitana de Fortaleza, o pessoal tem medo de sair das suas casas, do seu trabalho, porque a bandidagem, as facções, é livremente roubando e matando. Se acontece isso aqui no Brasil, como é que o Brasil, perante os Estados Unidos e a União Europeia, é um país livre, é um país de exemplo? É claro que aqui tem coisa errada. Agora, a imprensa marronzeira brasileira, ela é comprada, ela recebe publicidades por governos municipais, estaduais, federais, para não falar a verdade. Aqui no estado do Ceará, no Nordeste, a falência do nordestino é grande. 88% da população brasileira estão endividados. 88% das empresas brasileiras estão endividadas. Por quê? Pelos planos econômicos executados pelo esse amaldiçoado Lula da Silva e Dilma Rousseff, que foi outra que no passado foi presa, participou de sequestro de autoridades americanas. Por isso que os Estados Unidos não confiam no Brasil, porque no passado teve embaixadores americanos que foram sequestrados aqui dentro do Brasil. É só você procurar a história do nosso país. Os Estados Unidos não esquecem. E os Estados Unidos estão observando o Lula nos pronunciamentos que ele fala aqui. Agora, quando ele vai para os Estados Unidos, ele muda de comportamento. É tanto que ele foi aí visitar um presidente, certo? E a esposa dele beijou a boca do presidente atrás dele, certo? Um presidente aqui, no momento eu não me recordo, mas o vídeo está solto aí. E Daniel Caro, ele trouxe para o Brasil várias garotas de programa da Ucrânia
e colocou numa casa em Brasília e levou o alto escalão de Brasília para lá, para ficar com as meninas de programa, beber uísque e tudo. Enquanto isso, ele fez algo inacreditável. Ele transou com esposa de certos figurões. Daniel Vocado, ele está com a nata da política brasileira na mão, principalmente a petezada. O ministro Alexandre de Moraes visitou a casa de Daniel Vocado várias vezes e vice-versa. Está tudo registrado nos telefones celular de Daniel Vocado e de Alexandre de Moraes. Só que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não querem ser investigados pela Polícia Federal, pela Receita Federal e por qualquer órgão de fiscalização do Brasil. Eles se acham que são o dono do Brasil, o dono da Constituição Federal Brasileira e que eles é que faz as leis, é que altera as leis, manda no Executivo e no Legislativo. O Poder Judiciário é que está mandando no Brasil atualmente. Durma com um barulho desse. Aí eu pergunto, como é que os Estados Unidos vai acreditar no governo brasileiro, no desgoverno do Lula? Porque se Lula não deixa 2 funcionários dos Estados Unidos virem para o Brasil para verificar a veracidade das urnas, não precisa dizer mais nada. Quando você esconde alguma coisa de alguém, é porque o crime está se realizando. E o Brasil não é um país sério, porque a opinião pública internacional, todos estão de olho no que acontece aqui no Brasil, de manhã, de tarde, de noite. Há poucos dias, André Fernandes esteve lá na SEASA e descobriu uma boca de fumo dentro da SEASA, que é um órgão do governo do Estado, a distribuir alimentos e tinha pessoas distribuindo droga, foram presos. Aí eu pergunto, cadê o governador que até agora não se manifestou? Ficou calado. Porque quem cala, consente. Uma fazenda lá numa cidade aí do interior, Acopiara, uma fazenda, uma plantação enorme de maconha. A polícia tomou conhecimento, mas não divulgou. André Fernandes, deputado federal, e outros foram lá e divulgaram nas redes sociais. Meus amigos, a imprensa e a justiça brasileira esconde a verdade e o que está acontecendo no Brasil de manhã, de tarde. Não é à toa que existem pessoas ricas ilicitamente, que têm um patrimônio que não é de acordo com a sua realidade financeira, o que você ganha. O que tem de empresários, políticos e outros que têm patrimônio que não é compatível com os seus recebimentos. Eu conheço vários empresários na região metropolitana de Fortaleza que tem patrimônio que não é compatível com o trabalho dele. Assim é na política, é lá em Brasília, é em todos os lugares da repartições públicas, municipais, estaduais e federais. As 3 cidades mais violentas do Brasil, uma é em Maranguape, outra é Maracanaú e outra em Calcaia. Não precisa dizer mais nada. Então, os Estados Unidos sabem disso. Se o Brasil tem 3 cidades aqui no Ceará, que são as mais corruptas na criminalidade e corrupção, como é que o Brasil é um país sério? Como é que os Estados Unidos vão acreditar nos governantes a nível municipais, estaduais e federais brasileiros? É humanamente impossível. Por isso que eu digo, o Brasil está sendo vigiado pelos Estados Unidos, pelo Israel e outros países.
porque aqui o Brasil é um continente, e aqui dentro que tem de coisas erradas, de bandidagem, de falcatrua, de escândalo, isso pode afetar os Estados Unidos. E os Estados Unidos quer e vai fazer uma limpeza na América Latina. Vai considerar PCC, Comando Vermelho, como terroristas, ou que o Lula goste ou não goste, é problema do Lula, é problema das autoridades brasileiras. Mas os Estados Unidos vai emplacar e vai fazer uma limpeza na América Latina. Ou que o Lula goste, ou que o Supremo Tribunal Federal goste, porque os Estados Unidos vêm com força total. É aquela história. Vocês que são grandes, que se entendem. Meu amigo, estou encerrando, meus amigos, mais um Dora em Panema e você. Quero mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, lá na capital de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E mandar um abraço para o meu primo e pré-candidato a senador da República, Rogério Miranda, lá na cidade de Boa Vista, que é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima. Mandar um abraço para todos meus familiares e todos meus seguidores do Facebook, do WhatsApp e da Rádio Terra Brasil FM, Dorival Lima Mussi. Não se esqueça, se inscreva no Dorival Lima Mussi. Mandar um abraço para os meus amigos da caserna. Estamos juntos para o bem do Brasil. Muito obrigado, um bom domingo e amanhã estarei de volta com mais informações para os meus amigos e seguidores do Brasil e do mundo. E mandar um abraço para a família Jair Messias Bolsonaro, o homem mais importante, um estadista e um líder absoluto na América Latina, um homem que sabe discutir, que conhece todos os problemas do Brasil e que está sendo perseguido e preso, Jair Messias Bolsonaro. Mas a eleição em outubro do corrente ano, segundo informações, Flávio Bolsonaro será eleito no primeiro turno. E eu peço a vocês, eleitores, vamos eleger os governadores, deputados estaduais, senadores, presidente da República e deputados federais, todos da direita e do PL, porque o Brasil vai voltar ordem e progresso. E o Brasil tem que caminhar ao lado dos Estados Unidos. O Brasil tem que sair das garras da petezada desses amaldiçoados. Obrigado, fique com Deus e tchau!